Repercutindo a volta do Cruzeiro às atividades. Ontem a derrota para o Defensa e Justiça no Espírito Santo. Gol de Osório de cabeça para os argentinos. Vamos ouvir o técnico Leonardo Jardim. E ele foi bem claro explicando como ele enxerga esses amistosos. Ontem contra o Defensa no fim de semana contra o Banfield. E se teremos mais testes pela frente. Vamos ouvi-lo. Eu vejo estes dois amistosos como jogos de treino, não é? Claro que o objetivo é vencer o jogo, mas existem grandes objetivos que temos que concretizar. Primeiro, o objetivo neste primeiro jogo foi dar algum tempo de jogo a toda a gente. Não conseguimos dar mais de 20 jogadores porque menos de 45 era pouco, apesar de termos trocado os 3 avançados. Esse objetivo foi concretizado e verificamos que com certeza que ainda existe um caminho a percorrer. Perdemos alguns comportamentos que anteriormente às férias tínhamos bem consolidados, e com as férias e com a paragem os perdemos, mas é por isso que estamos a trabalhamos já uma semana forte. Hoje os jogadores com certeza não se apresentaram e também não esperava que eles hoje estivessem no seu melhor nível, depois de 15 dias parados e uma semana forte, mas o objetivo de toda a gente ter um pouco de ritmo de jogo foi importante. Agora vamos trabalhar mais 2 dias para no próximo jogo darmos mais ritmo de jogo e tentarmos consolidar alguns dos nossos processos para depois ter uma semana limpa para preparar aquilo que é o jogo a sério e o jogo que eu queria manter a invencibilidade é nesse jogo, não será nos 2 jogos de treinos. Palavras do técnico Leonardo Jardim. Concorda com ele, Nath? Concordo, ele fala que vê como jogo-treino, né? E apesar do nome não ser esse, é mais ou menos essa pegada. Eu até disse aqui anteriormente, em outras participações, que o fato de ser contra equipes argentinas, né? Que tem uma rivalidade, isso motiva mais, então acaba que o jogo ganha em ritmo, o fato de ser uma competição ali que vai de fato ter um vencedor, né? Um título simbólico ali, que isso também de alguma forma poderia motivar, o fato também de ter a presença ali do torcedor, ser num grande estádio. Ontem, né, a chuva acabou atrapalhando a presença da galera nas arquibancadas, mas para domingo a expectativa maior, que tudo isso poderia beneficiar o ambiente e acho que pode até na próxima partida, mas ainda assim, do ponto de vista da avaliação do Leonardo Jardim, é como se fosse um jogo treino e o mais importante é a recuperação física e do ritmo de jogo. E para você, Simões? Romana, é isso aí, né? Não tem muito, não dá muito para cobrar num tipo de jogo desse, né? É interessante e é bacana, até porque todo jogo vale taça, existe a possibilidade da disputa de pênaltis, né? Sim. Ontem lá em casa mesmo a gente tava vendo o jogo, todo mundo torcendo pro Cruzeiro empatar pra poder ir pros pênaltis, né? Eu acho que seria uma experiência até bacana pro próprio Léo Aragão, que tinha entrado no lugar do Cássio, mas é isso, é o Cruzeiro se preparando para voltar a jogar oficialmente. Agora, me chama a atenção um fato que o Leonardo Jardim destacou, não nessa entrevista pós-jogo, mas naquela entrevista para Itatiaia, que foi o fato que ele disse assim, que para ele a parada beneficiou quem se manteve em atividade, que são os 4 times que foram para os Estados Unidos, né? E os 4 estão lá em cima, né? Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, porque se mantiverem em atividade, né? E ele acha que ainda não tinha dado tempo de cansar, porque era muito próximo ainda o início da temporada, e a gente já teve 2 datas FIFA nesse período, né? Ah, mas eu discordo dele. Pois é, ele acha que o ritmo, a manutenção do ritmo, que talvez esse cansaço possa cobrar esses times mais no final do ano, lá para novembro, dezembro. Mas ele acha que agora, né, para times que vinham apresentando um bom desempenho, no caso do Cruzeiro, ter a parada, né, que para ele foi mais prejudicial. Então, quer dizer, o desafio dele é grande, né?
talvez seja até mais um desafio dele à frente do Cruzeiro, né? Fazer esse time voltar a jogar o grande futebol que apresentava quando o futebol brasileiro parou lá no dia 12 de junho. Eu discordo dele porque a temporada começou mais cedo com estaduais, Libertadores, para essa turma que está lá em cima, a conta vai chegar do cansaço, porque eles não tiveram descanso. Aliás, eu estou muito curioso para saber como esses caras vão dar férias para esses jogadores que foram para o Mundial, porque a temporada vai ser reduzida de novo. E o Campeonato Brasileiro não vai terminar dia 21. Para mim, ele vai ainda invadir mais o Natal. Isso aí, eu acho que o campeonato não termina na data prevista. Agora, teve notícia boa pro Cruzeiro nesta manhã e a gente vai saber agora aqui no Rádio Esportes. Vamos ao Espírito Santo. Quem vai trazer esta notícia boa para a China Azul, essa novidade, é Rubens Júnior. Boa tarde, Rubinho. Boa tarde para você também, Romano. Alexandre Simões, Nath Fiuza, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia. Olha só, hein? 12:07, a Itatiaia volta a falar aqui de Vitória, Espírito Santo, terra do Cruzeiro, hein? A semana do Cruzeiro na Vitória Cup. Ontem teve o resultado, toda a repercussão já feita pela Itatiaia, com o técnico Leonardo Jardim, que falou com exclusividade com a Itatiaia, né, no pré-jogo, falou também na entrevista coletiva. Mas Emerson Romano e meus amigos da Itatiaia, alô Nação Azul, é pra subir o som, hein? Boa notícia para o Cruzeiro. Isso porque o clube aguardava desde abril desse ano o resultado do último julgamento do recurso apresentado pela defesa do Gabigol. Tudo isso por conta do caso do protocolo do antidoping em 2023, ainda quando atuava pelo Flamengo, acabou, né, recusando fazer, né, o exame, o Gabigol, que vinha durante todo esse período apresentando recurso, e o Cruzeiro contratou apostando, né, que o atleta fosse absolvido, e foi, hein, pelo Tribunal Arbitral do Esporte. A decisão foi expedida nesta sexta-feira. Todos os detalhes você encontra também através do site da Itatiaia. O Matheus Muratori fez a matéria para as plataformas digitais. Portanto, o Gabigol está livre, tranquilo para atuar, sem esse peso de ter algum entorno de punição com relação a ter se recusado ao protocolo do doping após o jogo. Foi um treinamento, inclusive, né, pelo Flamengo. Então, o Gabigol, ele que ontem entrou na etapa complementar, até saiu no finalzinho do primeiro tempo para ir ao vestiário, ficou um tempo, depois voltou para o intervalo, voltou animado, entrou em campo, teve boas oportunidades, e eu acho, Emerson Romano, até mesmo para rolar a bola para vocês no estúdios da Itatiaia, o atleta deve trabalhar, né, no dia a dia e também entrar em campo com o famoso alívio, meu caro Emerson Romano. E esse recurso com certeza estava atrapalhando, de alguma forma preocupava ele, Simões. Ninguém fica tranquilo. Assim, eu acho que talvez que tem um ponto que precisa ser destacado, né? E até esclarecido. O Gabigol, ele não foi pego no exame antidoping. Não foi flagrado, né? O exame antidoping dele deu negativo. Aconteceu a coleta da urina e o exame foi feito e não foi detectado nada. Foi a conduta, né? Foi o problema ali no protocolo de recolhimento da amostra, né? Que o pessoal não gostou da atitude dele, ou de brincadeira, ou alguma coisa desse tipo, e aí relatou isso e foi aberto o processo. Tanto que esse procedimento de liberar para jogar foi muito em razão disso, né? Sim. Porque eles costumam ser muito rigorosos quando é pego no doping em si, né? O Gabigol não teve isso. O Gabigol, o exame dele deu completamente negativo. Foi no protocolo de coleta. Aí é uma situação que também pode gerar,
né? Mas o tribunal entendeu que não existia motivo para punição ao jogador, e com certeza isso gera um alívio, né, o Romano? Porque por menor que seja a possibilidade para o atleta profissional, isso provoca uma insegurança, né? Agora totalmente liberado aí, com certeza o Gabigol está mais aliviado. Até porque também, Nath, complementando até o que disse o Simões, o Tribunal Arbitral do Esporte, quando você vai com um julgamento lá, e aí quando sai um resultado positivo para o atleta, deve fazer assim, ufa, né? Sem dúvidas, né? Tira um peso das costas. Nunca é legal você estar envolvido numa situação dessa, nem que seja pairando a possibilidade de uma punição, de um afastamento, né? Você não poder exercer a sua profissão, ainda mais o Gabigol, que está aí no momento de construir a história no Cruzeiro, tendo, né, uma oportunidade, sendo depositada nele uma expectativa muito grande, uma confiança muito grande da diretoria do Cruzeiro, que fez nele um grandiosíssimo investimento. Então, assim, é muita gente preocupada com essa situação, não só o Gabigol, mas toda a diretoria celeste. Então, já que foi resolvido, como disse o Simões, já tendia, né, a não ter mais problemas, havia uma absolvição, enfim, rapidamente o Gabigol está liberado, mas agora que veio a notícia, né, a canetada, com certeza o Gabigol está mais tranquilo, e a situação que aconteceu com o Gabigol é o famoso dava para evitar, né, Romano? É a verdade, dava para evitar. Tipo assim, vai lá, faz o exame, não fica fazendo onda, porque aí os caras ficaram pé da vida também, e acabou denunciando ele lá no Tribunal Arbitral do Esporte. Mas agora é vida passada, tá liberado o Gabigol, e o Cruzeiro tá descansando hoje pro jogo de domingo, Rubens. Conta pra gente. Descansando nada, viu, Romano? A reapresentação já acontecendo aqui em Vitória, na verdade, em Vila Velha, o Cruzeiro trabalhando em um campo, né, que é considerado um clube, mas apenas aquele trabalho leve, aquela atividade. Olha só, Romano, a famosa ventania aqui em Vitória, para você que está na live da Itatiaia no YouTube, vai acompanhando. Ontem teve uma chuva que começou pela manhã, foi durante todo o dia, noite, madrugada. O tempo abriu um pouco e a expectativa para o domingo, e eu te ouvia dentro do comentário sobre o jogo, Romano, realmente, viu, a gente que esteve no gramado bem pesado pela chuva, castigado, né, até antes do jogo tava um tapete, mas a gente sabe, né, pela chuva e o campo Kleber Andrade, que acaba não tendo muitos jogos, né, durante toda a temporada, o segundo tempo ficou bem castigado, e a expectativa para um campo em melhores condições no domingo para o duelo contra o Banfield às 4 da tarde. O Cruzeiro já se reapresentou ontem, Romano, não foram, né, aproveitados apenas o goleiro Otávio, os meias Japa, Rodriguinho e também o Murilo Hickman, quem sabe entrando em campo no domingo. O técnico Leonardo Jardim, que pretende e vai utilizar todos os jogadores, e como ele destacou bem na sua entrevista coletiva a respeito de encarar os amistosos como jogo treino, para realmente dar ritmo aos jogadores. Hoje, Romano, dentro da turma do bate-bola da Itatiaia, estaremos no Reduto Azul, com a torcida do Cruzeiro, que vai se reunir para aquele churrasco da sexta-feira. A presença também do Raposão, e o Cruzeiro talvez pode ter surpresa para os torcedores aqui do Espírito Santo, de onde a Itatiaia volta a falar neste momento. E assim como ontem, domingo, com imagens no YouTube da Itatiaia, com a emoção do rádio, com a emoção do primeiro time do rádio, estaremos contando mais uma história diretamente do Kleber Andrade. O tempo, Romano, abriu apenas a ventania. Vamos torcer para que no domingo possa ter aquele sol e um gramado também apresentando melhores condições. Tá certo, Romano? Certo, Júnior, esse vento aí agora vai levar as nuvens de chuva, vai passar ali pelo Pico da Bandeira, na divisa com Minas Gerais, e leva essa chuva para minha região, lá pro leste de Minas, para micro-região ali da vertente ocidental do Caparaó.